Olá, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu recebi de alguns irmãos uma pergunta, tanto de homens quanto de mulheres, me perguntando o que eu aconselho para as senhoras e para os senhores idosos a casarem ou não casarem. Veio pergunta até de pastor, que ele casou e não está vivendo bem com a esposa. Ele achava que era de Deus, mas não era de Deus. Aí ele veio me perguntar para mim o que eu achava disso. Porque ele era um pastor, ele precisava de uma esposa e ele casou e achando que a mulher era uma mulher de Deus, o casamento não está dando certo. Aí ele veio me perguntar ajuda, pedir ajuda para mim. E muitas outras pessoas também vieram também para mim, chegando para mim e perguntando o que eu acho. Irmãos, eu vou falar dentro da palavra de Deus. Quando eu falo para vocês que a Bíblia, ela é o livro, ela é o caminho, que ela é o nosso guia, que nos ensina tudo. A Bíblia, ela nos ensina tudo que você quiser, ela tem aqui na Bíblia. E Paulo, em 1 Timóteo, eu vou ler com vocês e a gente vai decifrar esse capítulo. 1 Timóteo 5. Vamos ver o que Paulo está dizendo, né? A Timóteo. Não repreendas ao homem idoso, mas exorta como um pai e aos mais novos como irmãos. O que está nos dizendo aqui? Para que o idoso não seja repreendido, não seja envergonhado diante de uma pessoa mais nova. Então nós temos que exortar, nós temos que chamar a atenção com respeito, como fosse um pai para nós. E como se ele tem a mesma idade nossa, se você está conversando com uma pessoa com a mesma idade sua, ou você trata ela então como irmão e não como pai, né? Você trata ela como um irmão, você dá um conselho para ela como irmão. Então nós temos essa diferença, temos que ter essa atenção sobre isso, temos que tratar o idoso, mais idosos do que nós, como pai, e tanto como pai como mãe. E a pessoa mais nova do que nós, ou da mesma idade nossa, nós temos que tratar elas como irmãos, é o que a Bíblia fala. As mulheres idosas como mães, ó, o que eu falei, e a mais nova como irmãs, como toda prudência. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Nós temos que honrar, nós temos que respeitar. E as viúvas também têm que se dar o respeito. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a piedade para com a sua própria casa, e a retribuir aos seus pais e avós, pois isto é agradável a Deus. Pois aquela, porém, que é viúva, realmente necessitada e não tem amparo, espera em Deus e persista noite e dia em súplicas e orações. Tá vendo? Ele não está mandando ninguém a casar. Não, se você tá viúva e não tem amparo, então arranja um marido e casa. Ou você você é viúvo e não tem amparo, arranja uma mulher e casa. Não é bem assim que está nos dizendo. Ele está nos dizendo para a gente aguardar, esperar em Deus, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Assim está escrito. Então, quando você é um idoso ou uma idosa e querem casar, olha, você já está acostumado a ficar sozinho muito tempo. Ou o idoso também está acostumado a ficar sozinho muito tempo. Aí quando vocês se juntam para casar,
parece que é mil maravilhas, porque o idoso já está cansado de tudo. Tanto a mulher idosa quanto o homem idoso. Aí então, no começo, fica aquela frescurinha, fica aquele amorzinho para cá, amorzinho para lá, só para achar que cada um como fala, energético, né? Tá com a energia toda, tá todo poderoso. Aí passa o casamento, acaba tudo. Porque não tem, o homem já está cansado. A mulher também está cansada. Ela está vindo de uma carga, de uma carga bem pesada, de ficar o quê? De ficar, já criou os filhos, já teve marido, hoje está sozinha. Então ela já vem com aquele, ainda está cansada ainda. Muitas das vezes a mulher fica cansada, que já vem de um casamento problemático, o homem também, e pega uma outra pessoa totalmente desconhecida, que não sabe o dia a dia dele, o que aconteceu com a vida dele, tanto sofrimento que ele já passou. Tanto isso serve para a mulher quanto para o homem. Aí os dois se unem. Ah, vamos casar, a gente está sozinho mesmo, um ampara o outro. Só que não é bem assim que ampara o outro. As coisas não são assim. As coisas são mais complicadas. No dia a dia é mais complicado. O homem está cheio dos defeitos deles, das manias dele. A mulher está cheia de defeito dela, das manias dela. E hoje, principalmente se você vem de uma religião diferente do outro, aí que as coisas complicam. Porque vocês vão discutir sobre religião. Vocês vão discutir sobre os familiares. Ah, seu filho faz isso, a filha faz isso, a coisa. E aquilo vai enchendo a cabeça, vai enchendo, aquilo vai trazendo o quê? Tristeza, agonia, começa a discussão, não é aquilo que você pensava. Então evita isso. Paulo, quando ele falou aqui, ele estava sendo inspirado por Deus para nos aconselhar. Senhoras idosas, não casam. Senhores idosos, não casam. Esperem em Deus. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar amparo. Não procura, como diz aquele ditado, não procura chifre na cabeça de cavalo. Você não vai encontrar. Gente, nós temos que ser entendidos. Se você já é idosa, tem mais de 60 anos, idoso é 60 anos para cima, pela lei nossa do Brasil. Se você tem mais de 60 anos, não procura marido. Você não vai achar príncipe encantado. Se você até hoje não achou, desiste. Você não vai encontrar príncipe encantado, nem para as mais novas. Não estão conseguindo. Quantos casamentos são sendo desfeitos, tanto pela parte do homem quanto pela parte da mulher? Porque as mulheres de hoje em dia, elas não têm aquela obrigação na casa. Os homens de hoje em dia também não têm tanta obrigação na casa. Às vezes você casa com um homem para te ajudar, mas ele não tem obrigação. Ele não tem aquele espírito de companheirismo, de compartilhar as coisas. Ele já fica naquilo, principalmente se você já tem filhos. Ele vai ficar te cobrando. Ah, seus filhos faz isso, seus filhos faz aquilo, porque uma mulher idosa, com certeza, ela tem filho, ela tem neto. E assim mesmo é o homem. Então não dá certo. Não pensa que vai dar certo. Ah, eu tô namorando fulano de tal, ele é um homem maduro, ele é um homem de entendimento, ele procura, ele é um homem de Deus. Não existe isso. No dia a dia não existe isso. Porque ele pode ser, mas a família dele não é. Aí você vai ter problema com a família dele. Aí a família dele vai em cima dele. Pai, você fez isso, isso, isso. Pai, essa mulher faz assim, assim, assim. Aí os seus filhos também. Mãe, esse homem faz isso, isso. Trata a senhora assim, assim, assado. Aí começam as intrigas. Por quê? Porque está desobedecendo a palavra de Deus. Não está em obediência à palavra de Deus. Então não tem esse negócio. Se você está casada e gosta do seu marido, mas ele tem defeito, fica com ele. Porque não existe ninguém perfeito. Ninguém, todo mundo tem seus defeitos. É como eu já falei aqui numa live, que eu já falei num vídeo,
que eu já expliquei. Todo mundo tem defeito. Você tem que respeitar o momento do seu marido. E você, mulher, tem que respeitar o momento. Você, marido, tem que respeitar o momento da sua mulher. Porque não é todo momento que você está agarrado. Que você tem que ficar cedendo. Uma pessoa ficar cedendo toda a vida. Gente, isso é terrível. Você não vive, você vegeta. Você fica escravo de uma pessoa que você pensa que aquele relacionamento está fazendo bem, mas não está. Você não pode comer tal coisa porque ele não gosta. Você vai fazer tal coisa, ele não come e reclama daquela comida. Ou quando ele faz alguma coisa, você reclama que ele suja tudo a pia, suja tudo o fogão, ele não tem cuidado, suja o banheiro, porque é assim que funciona. É duas cabeças. E não tem como você consertar isso. Você vai se aborrecer, você vai ficar irada. Então, é nesse quesito, é no dia a dia, sabe, das coisas, que Deus veio alertar a mulher e veio alertar o homem. Não casa, porque as coisas não são mil maravilhas. Você sabe, se você vive com sua filha, você mulher, vive com a sua filha, ou a sua filha vive junto com você, você já tem atritos. Você tem atrito vivendo com a sua filha, imagina com um homem que você não conhece. Um homem que não veio, você não gerou. Tá entendendo? Como que é complicado a relação? Aí tem pessoas que vai falar, não, ele é bom, ele gosta de mim, ele gosta de você, ele é muito bom enquanto não tá casado. Mas depois que casa, as coisas mudam. Vamos continuar. Vamos no capítulo 5, versículo 5. Aquela, porém, que é viúva, realmente necessitada e não tem aparo, espera em Deus e persista, noite e dia, em súplicas e orações. Mas a que busca os prazeres, mesmo viva, está morta. Olha essa palavra, olha como é profundo esse versículo 6. A pessoa, aqui ó, mas a que busca os prazeres, mesmo viva, está morta. Uma pessoa idosa, 60 anos, tô achando, não, eu tenho muita vida, eu tenho fogo, eu tenho isso. É isso que elas falam. Elas estão mortas, elas nem sabem, mas está morta. É o que está falando aqui. E realmente, irmãos, realmente, não existe isso não. Pessoa com 40 anos, não vou nem dizer 60 não, eu vou dizer com 40, já está cansado. Ainda mais uma mulher ou um homem que já teve família, já teve filhos, já é neto, já é vovô, já é vovó, já está cansado, já está com uma carga pesada que tá, sabe, que está nos ombros, que aquilo ali carrega para toda a vida. Uma mãe carrega o filho para toda a vida. A mãe carrega o filho, o neto, o marido, o ex-marido para toda a vida. Vai carregando. Então ela já tem uma carga. Como diz, o caminhãozinho dela já está lotado, já está pesado. Aí você vai casar com essa mulher. Aí vem você também com o seu caminhão pesado danado. Pensa bem. Aí você se encontra querendo colocar aquela mudança, né, a sua mudança, junto com a dele, dentro de uma casa pequenininha. Eu digo assim, pequena. Vai dar certo? Eu estou falando em simbologia. Uma mudança sua, uma mudança dele, colocar tudo dentro de uma casa, vai dar certo? Não vai. Assim é a mesma coisa o casamento. Não dá certo. Não tem como dar certo. Então, se você está sozinha, tem a sua aposentadoria, tem a sua casinha, fique quieta, ora, leia a Bíblia. Aproveita esse seu tempo agora que Deus lhe permitiu, que você está sozinha, que não tem perturbação nenhuma. Aproveita esse tempo para você ler a Bíblia, conhecer seu Deus, evangelizar. Você não precisa evangelizar para ficar saindo na rua, eu não tenho, eu não sei, faz vídeo como eu estou fazendo. Começa a dar conselho para as mais novas. Sua experiência. Talvez você sabe fazer um bolo. Faz vídeo de bolo, de costura, de bordado, de pintura.
como fazer unha, como fazer cabelo. Então, usa a sua criatividade. Usa o que você aprendeu nesse tempo todo. Começa a usar. Começa a usar, eu não tenho nada disso, usa como que você criou seus filhos, faz um vídeo, como que você criou seus filhos são assim, assim, assado. Usa esse tempo para dar conselho para as mais novas. Você vai se amar, você vai gostar disso. E aqui o próprio Paulo, ele foi inspirado por Deus quando ele disse isso. Aí aqui, ó, no 7, ordena, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você ouviu bem essa palavra? Vamos ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus. O que é cuidado dos seus? É cuidado dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus netos. Se você não tem cuidado, especialmente os das própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Ai, irmãos, mas a minha família não liga, não gosta de mim. A minha família é assim, assado. Você está orando pela sua família, você trata bem o seu filho, você trata bem sua nora, você fica falando mal dela, você fica falando mal do seu filho, dos seus netos. Você está pior do que o descrente. A sua religião, a sua, a sua crença está morta. Aí você vai na igreja todo domingo, bonitinha, linda, apresentando, né, uma pessoa abençoada por Deus, mas a sua casa, a sua família está desmoronando. E a Bíblia iguala essa mulher a uma descrente. Então você às vezes se acha, né, abre a boca para falar que é uma crente, uma evangélica, uma religiosa, uma missionária, uma pastora. Mas dentro da sua casa é uma desunião. Certo dia, muito tempo atrás, eu fui numa casa de uma senhora que era missionária. A mulher saía cedo de casa e disse que ia evangelizar. Todo dia essa mulher fazia isso. Olha como que a falta de sabedoria, a falta de conhecimento da palavra de Deus leva a pessoa. Todo dia essa mulher saía para evangelizar. Aí eu cheguei nessa casa. O filho dela, a casa, irmãos, era uma sujeira. Pensa numa casa suja. Pensa numa casa desorganizada. Muita sujeira. O quintal estava mais limpo do que lá dentro. Você tinha que bater o pé lá dentro da casa dela para entrar no quintal. Porque o quintal era mais limpo do que a casa dela. Não estou mentindo. Deus sabe. Deus está no céu, Ele está vendo o que eu estou falando com vocês. E ela era o quê? Ela era uma missionária. Todo dia saía cedo e ia, que ia pregar e evangelizar. Que Deus mandava. Irmã, Deus está mandando, Deus está... Era uma profeta. Vivia profetizando coisas. Mas o que a Bíblia fala? Então, e muita gente ia lá na casa dela para pedir oração para ela. Se ela não estava cuidando nem dos seus. É muito... Isso você tem que observar o seu pastor. Você tem que observar as pessoas com quem estão orando por você. Como que é a vida dele espiritual? Como é a vida dele no sentido também familiar? Como que é? Né? Nós temos que ver isso. E quando a culpa é sua, que era de você, ela era uma dona de casa, o que ela tinha que fazer? Organizar a casa dela. E o filho dela veio reclamar para mim. A senhora é crente, eu tô vendo que a senhora tem um semblante de religiosa.
Porque eu não fui lá para pregar evangelho, eu não fui lá para nada. Eu fui lá porque eu estava olhando, procurando casa para comprar para uma amiga minha que precisava. E eu fui, né, lá naquela casa que eles colocaram uma placa de venda. E eu nem sabia que era de missionário. Eu fiquei horrorizada. Sinceramente, eu fiquei assim, falei, não, isso aí é demônio, irmãos. É demônio que aposta numa pessoa dessa. Aí a pessoa na igreja tá bem arrumadinho, tá tudo, o marido, aí casa lá com o irmão lá, que nunca foi na casa dela, casa. Aí chega, casa com essa mulher, com essa bendita, né? Casou com ela, vai, leva ela pra casa dele, chega na casa dele, ela sai todo dia e não faz café, não faz comida, não lava a roupa dele, nem nada. Eu sou missionária, eu não faço isso, eu não posso fazer nada. Dá certo? Claro que não. Não dá certo. Então, essas coisas todas, nós temos que observar. Aí o filho dessa mulher veio reclamar para mim. Dá conselho para minha mãe, que minha mãe todo dia sai, olha a casa, dona, olha como que fica aqui a casa aqui. Gente, tinha roupa na sala, tinha roupa dentro da máquina, tinha roupa lá fora, roupa suja. Vasilha, ela criava umas galinhas, as galinhas estavam subindo tudo dentro da cozinha dela. Você via as galinhas em cima do fogão. Bosta de galinha, cocô de galinha no fogão. As galinhas comendo comida lá dentro das panelas lá. Então suja. E mosquitada. Nossa. Dava nojo. Eu não sei como que um ser humano vivia num lugar daquele. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. E aqui a Bíblia fala. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então você mulher, tem que saber que esse homem com quem você está casando, como que ele trata os filhos dele. Qual é a fama dele no bairro? Qual é a fama dele entre as famílias? Entre a família dele, qual é a fama dele? Ele tem uma fama de um homem bom? O que ele fala? Se ele fala mal dos seus filhos? Porque se ele está falando mal dos seus filhos para você, é que ele não é bom. E a mesma coisa, se a mulher fica falando, minha filha é assim, assada assim, eu quero casar porque eu não aguento mais, cai fora dessa mulher, que não é uma pessoa boa não para você casar não. Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos de idade que tenha tido apenas um marido. Aqui Paulo está nos orientando que a pessoa com menos de 60 anos não seja viúva. Por quê? Quem procura um marido, porque elas vão ficar querendo casar. Elas vão ficar querendo casar. Agora, o que a gente vê muito aí é pessoas depois dos 60 anos, 62, 63, 70, 80 anos, né, querendo casar. Para com isso. Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. É isso que eu falo para você. Vai ler a Bíblia, vai conhecer seu Deus. Vai ver o que seu Deus fala para você fazer, o que você deve fazer. Você deve ser uma pessoa humilde diante de Deus, esperar em Deus e dar conselho, ser uma boa conselheira. Ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque tempo você tem, né? Se você é viúva, não tem marido, não tem filho, não tem neto. Se você mora com seus filhos, tem neto, então ajuda eles. Se você não aguenta, não aguenta nada, porque tem viúva que tá forte, tem 80 anos, tá forte. A minha mãe tá com 86 anos, tá muito forte. Mas eu não aconselho casar. Não aconselho, não casa. Porque se os novos não estão suportando um ou outro, quanto mais os velhos. Porque você já tá saturada de tudo que você já passou. Você vem com a carga, como eu te falei, você já vem com a carga muito pesada. Muito pesada. E agora que você tá, né, respirando ar puro, uma leveza, você está querendo encontrar chifre na cabeça de cavalo, você vai encontrar. Você vai encontrar se você procurar. Cuidado. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Olha o que a Bíblia fala com você, viuvinha. Você tá bem, viuvinho. Tais como se criou filhos, exercitou hospitalidade, lavou os pés dos santos, socorreu os atribulados e se dedicou a toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Olha só o que a Bíblia fala.
as mais novas, as viúvas mais novas, elas se tornam levianas. E contra quem? Contra Cristo. É forte, né? Vamos parar para pensar. Não fica atrás de casamento. Não fica achando que você vai encontrar o homem. Se você não encontrou até hoje, filha, você não vai encontrar, não. Não existe homem perfeito. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. No meio de todos os homens, de todas as mulheres, ele não viu um justo. Agora você quer ser maior do que Deus e encontrar um homem perfeito? Ou fazer a mulher perfeita? Você não vai encontrar. Não encontra. Então não casa. Não vai se aborrecer, não. Ouve o conselho da Bíblia, ouve o conselho de Deus. Porque é Deus que está passando para nós isso, sabia, irmãos? Nós temos que ser, como eu falei para vocês, como eu sempre falo, tudo que está na Bíblia serve de conselho, serve de advertimento. Até as coisas erradas que você vê aqui, você fala, mas isso é um advertimento para você não fazer. Tornando-se condenáveis por corromper o seu primeiro compromisso. Uau! As viúvas mais novas se tornam levianas, tornando, olha só, tornando condenáveis por romperem o seu primeiro compromisso. Por isso que muitas das vezes você ora querendo o marido, Deus não arruma. Deus não arruma. Por que Deus não arruma? Aí você vai falar, Deus não me ouve. Não, Deus está te ouvindo, Deus está dando libertação para você. Cara, entenda isso, Deus está te dando libertação espiritual. Não inventa, como eu estou te falando, não procura chifre na cabeça de cavalo. Porque senão Deus vai colocar um chifre lá na cabeça do cavalo que dá para você. Porque tanto você perturbar, né? Tornando condenáveis por romperem o seu primeiro compromisso. O que é primeiro compromisso? É o primeiro amor que nós temos que ter com Deus. É a obediência para com o nosso Deus. É andar em sintonia conforme os mandamentos de Deus, no caminho de Deus. Então você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, você tem que ter conhecimento bíblico. Mais tarde você pode chorar, aí você vai chorar amargamente. Aí Deus não vai te ouvir. Aí depois você vai querer culpar Deus. Eu orei tanto para Deus me preparar um esposo. E olha só, aí veio essa pessoa desse jeito. Eu não vou citar nome para não falar quem é a pessoa. Mas tinha uma mulher que tinha 2 filhas. Ela morava na casa da mãe dela. E ela tinha 2 filhas pequenas, acho que uma de 6 e a outra de 4, 3 aninhos. E ela juntou com o pastor da igreja. Fez o casamento na igreja, até me convidou para ir lá na igreja casar. Eles só juntaram, não casaram no cartório nenhum. Casou só lá diante da igreja, lá, esse pastor. E ela chegou para mim, irmã, eu tô tão feliz que eu orei tanto para Deus preparar um casamento para mim. Deus preparou ele é um homem muito maravilhoso, é um pastor da igreja. Eu tô muito feliz. Ela não tinha conhecimento nenhum de igreja. Ele pegou ela lá no mundo, tanto que ela não tinha nem roupa adequada para ir na igreja. Eu dei para ela roupas para ela, mais adequado para ela ir na igreja. Aí fizeram o casamento. Depois de 2 meses, esse pastor abusou da filha dela. Ela largou dele. Imediatamente ela largou, foi embora. E ela falava muito que a família dela não queria esse casamento. Irmãos, quando você vê uma pedra no caminho de um certo relacionamento que você está entrando, se você vê uma pedra no caminho, isso é providência de Deus.
Deus está te colocando uma muralha para você não ir adiante. Ouve, presta atenção no que acontece ao seu redor. Então, se você está namorando uma pessoa, mas tem uma muralha que não está permitindo que vocês vá adiante, igual ela falou para mim que a mãe dela até não queria mais falar com ela por causa desse homem, porque ela casou com... E ela achava que era por causa dele ser pastor, crente, porque a mãe dela era católica. E a mãe dela não queria de jeito nenhum esse relacionamento. Aí o que aconteceu? Ela desobedeceu a mãe dela e foi viver com esse homem. Aí depois que tinha casado na igreja lá, bonitinho, diante de todos os irmãos da igreja, ele estupra as filhas dela. Ela volta para casa. Sorte que ela teve uma mãe que a recebeu, uma mãe católica. Porque se talvez fosse uma mãe evangélica, não ia receber ela. Mas a mãe católica ama a filha, recebeu ela de novo com braços abertos junto com suas filhas. Agora imagina tanto, isso acontece direto, quase todos os dias. E as pessoas não tomam conhecimento, não tem um aprendizado com essas coisas. Acha que aconteceu com ela, não vai acontecer comigo. Acontece, aprenda. É igual pessoas, meninas que ficam, que engravidam, acham que está namorando com o namorado, aconteceu, ela engravidou porque ela é burra, ela não preveniu. Mas vai acontecer com você também vai ficar grávida. Aí vai ficar grávida e ele vai embora e vai deixar você com um filho nos braços. É isso que acontece. Deus, ele tem boas, ele quer bem do seu, ele está querendo o seu bem, mas você não está procurando. Você vê uma pedra no caminho, você fica achando que é o diabo que está colocando, não é Deus. Então para. Quando você quer uma coisa, muito uma coisa, e ela nunca vem, desista de procurar ela, saia de perto, vá embora. Porque é uma pedra que Deus está te colocando para você não continuar. Vamos continuar aqui. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar, tornando condenáveis por romperem o seu primeiro compromisso. Além do mais, também aprendam a viver ociosas, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e intrigantes, falando o que não convém. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e não deem ao adversário nenhum motivo para maledicência, pois algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva na família, ajude-as. Aí a igreja não fique sobrecarregada para que esta possa ajudar as que são realmente viúvas. Então ele está nos aconselhando para que a igreja ajude as mulheres viúvas que não têm família, mas as que têm família, que a própria família cuida delas, dá conselho para elas. Irmãos, termino por aqui. Que Deus abençoe a todas vocês, que vocês estejam mais diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo os ensinamentos de Deus, para que você não se arrependa mais tarde, não vai chorar mais tarde e vai culpar Deus por tudo que acontece com você. Porque Deus, ele aconselha, obedece a Deus. Mesmo que você está querendo, ama a pessoa, mas cai fora. Cai fora. É o conselho que eu dou para vocês. Cai fora enquanto é tempo. Porque se Deus está colocando, se está existindo uma barreira nesse seu relacionamento, é porque Deus está dando um grande livramento para você. Aprenda a conhecer Deus. É o conselho que eu te dou. Um forte abraço, que Deus abençoe. Espero que tenha respondido as perguntas dos irmãos que me fizeram. E até o próximo vídeo. Irmão, compartilha esse vídeo e se inscreva no meu canal, para que o YouTube ele vê que esse vídeo tem relevância e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Eu preciso da tua ajuda para fazer esse canal crescer. Quando você compartilha os meus vídeos, você também está evangelizando alguém. E quando chegar, isso vai computar como bênção para você.
Quando a gente compartilha coisas boas, quando você compartilha as coisas boas, isso computa na sua vida bênção que você vai receber. Você vai ser uma pessoa iluminada. Então, pare de compartilhar também. Tem muita gente que compartilha fake news. Se você não tem certeza daquela palavra que você está, daquele assunto, se você tem dúvida daquele assunto, então você busca primeiro a origem, se realmente ela está falando a verdade, e não compartilha antes. Mas se você vê que o negócio é de Deus, que Deus está no controle, então você compartilha. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, que Deus ilumina. Eu sei que talvez esse vídeo eu entristeci muita gente, mas é melhor você ficar triste agora do que você ter uma vida inteira para frente e se aborrecer, viver na tristeza para sempre. Porque Deus está alertando, como sempre alertou. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Esse vídeo ele não chegou com você assim por um mero acaso, mas foi Deus que trouxe até para você ouvir essas palavras. E talvez você possa dar, compartilhar esse vídeo. Talvez esse vídeo não está servindo para você, mas ele serve para uma filha sua, para uma amiga sua que está nessa condição. Então compartilhe. Vamos espalhar, as boas novas de Cristo para todos. Em nome de Jesus, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.